pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? 56 pessoas. Audiência baixa, hein? Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? E corrija se eu estou errado. Na aula passada a gente falou sobre tabela periódica. Eu consegui terminar isso, só não fiz exercício, certo? Show. Show. Eu optei por fazer com as turmas aqui a mesma coisa que eu vou fazer com vocês. Eu vou deixar o mais rápido possível propriedades periódicas e aperiódicas para a gente fazer os exercícios dos dois capítulos juntos. Os exercícios do capítulo de tabela tem muito negócio de propriedade periódica, então é melhor a gente fechar tudo de uma vez, ok? Então, na aula passada a gente falou da tabela, períodos, que são chamadas de séries também, famílias, que são chamadas de grupos. Aí eu te falei 7 períodos, famílias do tipo A e do tipo B. Aí famílias A, o número de elétrons de valência é o número da família deles. Os de B, a gente tem lá os elétrons de valência, mais o subnível mais energético. Aí eu passei para vocês também as divisões, a tabela dividida em metais, semimetais, hidrogênio, metais, né? E falei dos cisurânicos e transurânicos, certo? Show. Para a gente caminhar bem, tá bacana. Para a gente caminhar bem, vale a pena a gente falar sobre as propriedades dos elementos. Propriedades essas que podem ser divididas em periódicas e aperiódicas. Uma propriedade aperiódica é uma propriedade que ela não oscila com o aumento do número atômico. O exemplo de propriedade aperiódica que normalmente a gente usa é a massa atômica. Se eu faço um gráfico da massa atômica pelo número atômico, a gente vai ver esse gráfico assim. Já as propriedades periódicas, tenho certeza que vocês lembram, que são aquelas propriedades que oscilam com o aumento do número atômico. Propriedades que, se você faz um gráfico, tipo o número de elétrons de valência, o número de elétrons que o elemento tem na última camada, versus o número atômico, a gente vai ver esse gráfico assim, ó. Pã, pã, pã. Então, se a propriedade não oscila com o aumento do número atômico, eu tenho aí uma propriedade aperiódica. Se eu tenho uma propriedade que oscila com o aumento do número atômico, eu tenho uma propriedade periódica. E as que a gente vai estudar são as periódicas, as que têm uma certa lógica. E a primeira propriedade periódica que a gente estuda é o raio atômico. O que é um raio atômico? Por definição, ele é a metade da distância entre os núcleos de dois átomos de um mesmo elemento, um do lado do outro. Então, imagina que a gente tem dois átomos de um mesmo elemento. Um do lado do outro, dois átomos vicinais de um mesmo elemento. A gente mede a distância desses dois núcleos, a gente mede essa distância por difração de raio-x, e essa distância dividido por 2 é o nosso raio atômico. Por que eu não posso dizer que é a distância do núcleo até o final da eletrosfera? Porque o final da eletrosfera é uma coisa incerta, imprecisa. Lembra do princípio da incerteza? Não dá para determinar certamente o final da eletrosfera, não dá para determinar certamente onde é que a eletrosfera acaba, a posição dos elétrons. Então a gente mede a distância entre dois núcleos de dois átomos vizinhos e divide essa distância por 2. O resultado é o raio atômico. Claro que quanto maior o tamanho da eletrosfera, maior vai ser o raio. Então o fator que determina o tamanho do raio é o tamanho da eletrosfera. Quanto maior a eletrosfera, maior o raio. E essa eletrosfera ela depende de dois fatores. Ela depende do efeito blindagem e ela depende da carga nuclear efetiva. O que é o efeito blindagem? Efeito blindagem, pessoal, é a diminuição da atração do núcleo até o elétron de valência provocada pelas camadas que existem entre eles. Como assim? Se eu pego, por exemplo, o sódio, número atômico igual a 11, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Qual é a camada de valência do sódio? 3s1. Tudo que não é camada de valência, todas essas camadas que estão entre o núcleo e a camada de valência, a gente chama de camada de blindagem. O que essas camadas de blindagem fazem? Elas dificultam que o núcleo atraia os elétrons de valência. Elas dificultam que o núcleo puxe os elétrons de valência para próximo dele. Então, quanto maior o número de camadas de blindagem,
maior vai ser o raio do átomo. Então, olha só. Estamos falando da primeira propriedade periódica, que é o raio atômico. O raio atômico que é a metade da distância entre o núcleo dos núcleos de dois átomos de um mesmo elemento, um do lado do outro. É claro que o tamanho da eletrosfera é quem determina o raio. Quanto maior a eletrosfera, maior o raio. E essa eletrosfera depende de dois fatores. Depende do efeito blindagem e depende da carga nuclear efetiva. O efeito blindagem ele é provocado pelas camadas que estão antes da camada de valência. E quanto mais camadas de blindagem, maior o raio do elemento. A carga nuclear efetiva, e tem alguns lugares que chamam ela de VF, número atômico efetivo, carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva é dada por uma conta. Ele é dado pelo número atômico menos o efeito blindagem. Efeito blindagem para os elementos representativos é igual ao número de elétrons de blindagem. Voltando aqui para o sódio, olha só. Qual o número atômico do sódio? 11. Quantos elétrons ele tem de blindagem? Quantos elétrons ele tem sem ser na camada de valência? 10. 11 menos 10 é igual a 1. Essa é a carga nuclear efetiva do sódio. Para os elementos representativos, pessoal, a carga nuclear efetiva é igual ao número da família deles. E quanto maior for essa carga nuclear efetiva, quanto maior for a carga disponível para o núcleo atrair os elétrons de valência, mais esses elétrons vão ser atraídos, menor o raio. Então, quanto maior a carga nuclear efetiva, menor vai ser o raio do elemento. Então, o raio depende de dois fatores. A eletrosfera depende de dois fatores. Depende do efeito blindagem, calma, só um instantinho. Depende do efeito blindagem e da carga nuclear efetiva. Efeito blindagem que é provocado pelas camadas que existem entre o núcleo e a camada de valência. E carga nuclear efetiva, que é a carga disponível no núcleo para atrair os elétrons de valência. Quanto maior o número de camadas de blindagem, maior o raio. Quanto maior a carga nuclear efetiva, menor o raio. Então, efeito blindagem é só quanto mais camadas existirem entre o núcleo e a camada de valência, porque se eu desenhar o átomo de sódio, como é que ele vai ficar? Núcleo, 11 prótons, 12 nêutrons. Primeira camada, com 2 elétrons. Segunda camada, com mais 8 elétrons. E a camada de valência, com 1 elétron. A vermelha é a camada de valência. As outras são camadas de blindagem. E quanto mais camadas de blindagem tiver, quanto mais camadas existirem entre o núcleo e a camada de valência, maior vai ser o raio. Beleza? Vai lá. Escreve quem está escrevendo. Quem quer deixar ele? Joguei muito ruim. Nossa senhora. Sem graça. Vai comer, hein? Estou comendo Estou almoçando um açaí. Nossa, nem vou mostrar a marca, né? Porque é sacanagem. Mas é outro trenzinho sem graça. Não é aqui de perto, não. Você não viu o nome da franquia? Ó, para. Ó. Ó, a aula está sendo gravada, será usado contra mim no tribunal. Ia ter ido tomar um sorvete no McDonald's. Olha a propaganda, hein? Então, pessoal, como é que o raio cresce? Vem cá, concentra aí. Como é que o raio cresce na tabela periódica? Se isso aqui é a tabela periódica, você lembra que o raio cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Agora a pergunta é, por que ele cresce de cima para baixo? Porque nesse sentido, há um aumento do efeito blindagem. Como assim? Quanto mais para baixo na tabela periódica você está, maior o número de camadas dos elementos. Quanto mais camadas, mais camada de blindagem. Quanto mais camada de blindagem, maior o raio. Então, nesse sentido, a gente tem um aumento no número do efeito, no efeito blindagem, no número de camadas de blindagem. E por que ele cresce da direita para a esquerda? Ele cresce da direita para a esquerda porque, nesse sentido, há uma diminuição da carga nuclear efetiva. Então, elementos da família 8A têm carga nuclear efetiva igual a 8.
Elementos da família 7A, carga nuclear efetiva 7, 6A, 5, 4, 3, 2. Então, quanto mais para a esquerda na tabela, menor a carga nuclear efetiva, maior vai ser o raio. Então, os elementos que estão aqui, no caso França e outros próximos dele, são os elementos de maior raio. Isso porque eles vão ter o maior efeito blindagem e a menor carga nuclear efetiva. Se, por exemplo, te dou uma tabelinha periódica lá, só exercício, a tabelinha, bonitinho, tá? Só alguns, tá? Só alguns risquinhos para facilitar a nossa vida. Enfim. Cara, aí eu falo o seguinte, olha só, né, já ficou certinho. Entre o elemento X e Y, entre o X e o Y, quem tem maior raio? Entre o X e o Y, quem tem maior raio? Show. Então eu já sei que o raio do Y é maior que o raio do X. Justifique. Justifique é fácil. Os dois. O Y está mais embaixo na tabela, tem mais camadas. Se tem mais camadas, tem mais efeito blindagem. Se tem maior efeito blindagem, tem maior raio. Tá certo? E se eu te perguntasse entre o X e o Z, quem tem maior raio? Entre o X e o Z. Maior raio. O X. O raio do X é maior que o raio do Z. Por quê? Porque o Z tem uma carga nuclear efetiva mais alta do que o X. E entre o Z e o Y? Quem tem maior raio? Entre o Z e o Y? Lógico, né? O raio do Y é bem maior que o raio do Z. Pessoal, e entre o Z e o K? Qual tem maior raio? Entre o Z e o K. O K? Sei lá. Não sei. Por que eu não sei? Porque, cara, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O Z, ele tem um efeito de blindagem menor. Mas ele tem uma carga nuclear efetiva menor. O K tem um efeito de blindagem maior, mas tem uma carga nuclear efetiva maior. Qual que tem maior raio? Não sei. Não tenho ideia. E onde eu quero chegar com vocês? Pessoal, exercícios comparando raios normalmente vão comparar elementos de uma mesma família ou de um mesmo período. Ou vão comparar elementos de famílias e períodos totalmente discrepantes. Então, é o X com Z, é o X com Y. Esse tipo de comparação aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Esse tipo de comparação aqui normalmente não cai. Por que não cai? Porque, cara, o Z aqui é o nosso exemplo. O Z, teoricamente, teria um raio pequeno, porque ele tem um efeito de blindagem menor. Mas ele também teria um raio maior porque tem uma carga nuclear efetiva menor. Você não pode esquecer que a gente está falando de propriedades periódicas, que são propriedades que se repetem com o aumento do número atômico. Inclusive, às vezes, o Z e o K, eles têm um raio tão próximos que às vezes é até igual. É uma propriedade periódica, é uma propriedade que se repete com o aumento do número atômico. Então, normalmente, os exercícios que caem sobre isso vão cair elementos de uma mesma família ou de um mesmo período, ou elementos de famílias e períodos totalmente discrepantes. Comparações assim normalmente não caem. Se cair, ele vai te dar alguma informação a mais para você conseguir chegar no resultado. São diferentes. Tô chegando nele, Lucas. Na verdade, acabei de chegar. Pessoal, calma, tô chegando, Renato. Pessoal, você lembra que os íons, existem dois tipos de íons. Os íons cátions e os íons ânions. O que é um íon cátion? Íon cátion é um átomo que perdeu elétrons. Não, não daria para diferenciar, não. Daria não, tá? Sério? Peraí, deixa eu ficar concentrado aqui. Peraí. Olha só, olha só. Então, o íon cátion é um átomo que perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, a eletrosfera dele, a eletrosfera diminui. Porque a eletrosfera é feita de elétrons.
Se ele perdeu elétrons, a eletrosfera diminui. Onde eu quero chegar? O raio de um cátion é sempre menor que o raio do seu átomo neutro. Assim como o íon ânion. O que são íons ânions? Íons ânions são átomos que ganharam elétrons. Se um ânion ganhou elétron, a eletrosfera dele vai aumentar. A eletrosfera ela cresce. Se a eletrosfera cresce, eu posso afirmar que sempre o raio de um ânion é maior que o raio do seu átomo neutro. Beleza, e se eu te perguntasse assim, qual tem maior raio? O cloro 17 o menos ou o cálcio 22 mais? Qual deles tem maior raio? Por que igual, Gabriela? De onde é que você tirou essa ideia que seria igual? Porque eles têm o mesmo número de elétrons? Show! O cloro tem 17 prótons e se ganhar um elétron, ele está com 18 elétrons. O cálcio tem 20 prótons. Se tem 20 prótons e perdeu 2 elétrons, ele está com 18 elétrons. Eles são isoeletrônicos. Eles têm o mesmo número de elétrons. E quando você tiver estruturas isoeletrônicas, pessoal, presta bem atenção, porque tem uma coisa neles que é diferente. O número de prótons. O cálcio tem 20 prótons para atrair 18 elétrons. O cloro tem 17. Quando você tem estruturas isoeletrônicas, a estrutura com maior número de prótons, a estrutura que tem maior número de prótons no núcleo, tem menor raio. Então a minha pergunta é, qual tem maior raio? Cloro ou cálcio? O cloro. O raio do cloreto é maior que o raio do cátion de cálcio. Por quê? Por mais que eles tenham o mesmo número de elétrons, eles não têm o mesmo número de prótons no núcleo. E para estruturas isoeletrônicas, quanto maior o número de prótons, menor o raio. Então, olha só, preste bem atenção. Para de escrever quem está escrevendo, para de fazer qualquer coisa, só olha para mim. Se eu vou comparar átomos neutros, normalmente as comparações batem em elementos de uma mesma família, ou elementos do mesmo período, ou elementos de famílias e períodos totalmente discrepantes. Comparações desse jeito normalmente não caem no vestibular, porque inclusive essa é uma propriedade periódica, uma propriedade que se repete com o aumento do número atômico. Agora, eu posso comparar o raio de um cátion com o raio do seu átomo neutro. E como um cátion é um átomo que perdeu elétrons, o cátion sempre vai ter um raio menor que o seu átomo neutro. Eu posso comparar o raio de um ânion com o raio do seu átomo neutro. E como o ânion é um átomo que ganhou elétrons, a eletrosfera sempre vai ser maior que o raio do seu átomo neutro. Agora, quando ele compara íons de elementos diferentes, ou átomos e íons de elementos diferentes, abre o olho. Mais de 90% dos casos vão ser estruturas isoeletrônicas. Então, vou falar de novo. Quando ele compara íons de elementos diferentes, ou átomos e íons de elementos diferentes, mais de 90% dos casos vão ser isoeletrônicos. E quando eles são isoeletrônicos, o que você vai lembrar? Que quanto maior o número de prótons no núcleo, quanto mais carga positiva tem no núcleo, mais os elétrons vão ser atraídos, menor vai ser o raio. Então, quanto maior o número de prótons, menor o raio. É por isso que o raio do cloreto, que tem menos prótons, é maior que o raio do cátion de cálcio, que tem mais prótons. Estão de buenas? Exatamente, Agnes. É isso aí. Beleza? Sem sombra de dúvida, é a propriedade mais importante. E todas as outras a gente encontra em função dessa do raio atômico. Como, por exemplo, segunda propriedade periódica, energia de ionização. Energia de ionização, que você lembra, é energia gasta para retirar um elétron de um átomo. Então, energia de ionização, energia gasta para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Se é gasta, esse processo é endotérmico ou exotérmico? Endo-exo? Endo. Endo. Eu tenho que fornecer energia, eu gasto energia
tem que fornecer energia para o átomo, para o elétron pular para uma camada mais externa, ao ponto de sair do átomo. Então eu vou representar assim: um átomo gasoso vai ganhar energia. Energia essa que a gente vai chamar de energia de ionização. Então é um processo endo. O átomo ganha energia para que seu elétron fique excitado e vá para camadas mais externas. Lembra disso? A gente falou em modelos atômicos. O elétron ganha energia, pula para uma camada mais externa. Para o elétron sair do átomo, então esse elétron vai ter que ganhar um monte de energia até ficar tão longe do núcleo que saiu do átomo. Então, um átomo gasoso vai ganhar energia que a gente chama de energia de ionização. Esse átomo vai virar um cátion e vai jogar um elétron fora. É a base do efeito fotoelétrico. Isso, a ideia do salto quântico. Eu vou fazer tantos saltos quânticos com o átomo que o elétron sai do átomo. Para a gente fazer o salto quântico, o elétron não teve que absorver energia? Eu gasto energia para o elétron ir para uma camada mais externa. O salto quântico é um processo endotérmico. A gente já discutiu sobre isso. Estamos de buenas? Então, a energia gasta, a energia que eu preciso fornecer para um átomo, para que o elétron saia desse átomo, é chamada de energia de ionização. E a energia de ionização, ela é inversamente proporcional ao raio. Pensa comigo, quanto maior o raio de um átomo, quando o raio do átomo é grande, quer dizer que esse átomo não consegue atrair seu elétron com muita força. Para tirar esse elétron dele vai ser fácil ou difícil? Fácil. Você vai precisar fornecer só um pouquinho de energia, esse elétron já sai dele. Então, quanto maior quanto maior o raio, menor vai ser a energia de ionização. Então, a energia de ionização é a energia que eu gasto, eu tenho que fornecer para um átomo, para que esse átomo vire um cátion jogando o elétron fora. E quanto maior o raio desse átomo, menor vai ser essa energia que eu preciso fornecer para arrancar o elétron dele. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Logo, como é que essa energia de ionização cresce na tabela periódica? Olha o cúmulo da preguiça. Não. Apagar mesmo. Como é que a energia de ionização cresce na tabela periódica? Se isso aqui é a tabela, ela vai crescer no sentido contrário ao raio. Ela vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Esses caras são os caras com a maior energia de ionização. Pergunta: inclui gases nobres? Inclui. Dá para tentar tirar um elétron do gás nobre? Dá. É difícil, gasta muita energia, mas dá para tentar. Tudo bem? Não, é difícil tirar um elétron de um gás nobre. O gás nobre não tem um raio pequeno? Se o gás nobre tem um raio pequeno, é difícil arrancar um elétron dele. Os átomos que têm um raio grande perdem elétron facilmente. Com pouca energia, eles já perdem elétrons. Não é confuso, não. É só você pensar o seguinte. Ai, lá vai. É hora do processo. Ó, sem ideologia de gênero, mas pensa comigo. Eu sou um núcleo, eu tenho um elétron. Eu sou um núcleo e eu tenho uma esposa, meu elétron. Eu atraio, viu? Cuidado com as palavras. Eu atraio o meu elétron com muita força. Eu deixo ela perto de mim. Quer dizer que eu gosto do elétron ou não gosto de elétron? Gosto. Para tirar esse elétron de mim, para tirar minha esposa de mim, vai ser fácil ou vai ser difícil? Um cara querendo furar meu olho, vai gastar muita energia ou pouca energia para roubar ela de mim? Vai gastar muita energia. Vai ter que fazer muita energia para tirar ela de mim, porque eu atraio ela com força. Agora imagina a situação, eu sou casado, mas eu não gosto tanto da minha esposa assim. Como assim? Às vezes eu sou casado só para mostrar para minha família, para ninguém ficar me enchendo o saco. Às vezes eu nem gosto tanto assim. Você tá conseguindo me entender? Consegue me entender? Eu não vou atrair ela com muita força, ela vai ficar distante de mim. Para tirar ela de mim, vai ser fácil ou difícil? Vai ser fácil. O Ricardão lá chega, ela fornece energia. Com um pouquinho de energia, ele já rouba ela de mim. Então, quanto maior o raio, menor a energia para tirar um elétron do átomo. Quanto menor o raio, maior a energia para tirar um elétron do átomo. Consegue entender? Então, átomos de raio grande têm baixa energia de ionização. Com pouca energia, eu arranco o elétron dele. Átomos de raio pequeno, para tirar o elétron dele vai ser muito difícil. Eu vou gastar energia para caramba. Cresce em direção ao hélio, como tô colocando aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, vai lá. Adivinha o que eu tô pensando, me dá um exemplo. Hum, hum, hum. Não, nem vem. Tem uma coisa que é básica para ser falada aqui agora. Você que assistiu a aula invertida, já lembrou. Não. Luz eletrônica já foi. Luz eletrônica já foi aqui, ó, importante. É isso não. Pessoal, se eu pego um átomo e forneço a ele a primeira energia de ionização, o que esse átomo vira? Ele vai virar um cátion. Um cátion monovalente. Isso porque ele vai jogar um elétron fora.
Se eu pego esse cátion monovalente e forneço o que a gente vai chamar de segunda energia de ionização, esse cátion vai perder um outro elétron, virando um cátion bivalente. E o que você precisa lembrar é que sempre a primeira energia de ionização ela é sempre menor que a segunda. E assim sucessivamente. Então, tirar o primeiro elétron de um átomo exige uma energia. Tirar o segundo elétron do cátion que foi formado na primeira etapa vai exigir uma energia maior. Sempre a primeira energia de ionização é menor que a segunda, que é menor que a terceira, e assim sucessivamente. Cátion monovalente é um cara com carga positiva que perdeu só um elétron. Monovalente, mono de um. O que por quê? Como assim, Gabriela? O porquê que a energia aumenta? A lógica aqui, ó. Quando um átomo vira um cátion, o que acontece com o raio dele? Diminui. Se o raio diminui, a energia para tirar o segundo elétron vai ficar maior. Beleza? Qual é o segundo detalhe? Vocês já estão lembrando. Segundo detalhe. Lembrou, não? Eu falo assim, olha, eu tenho um elemento representativo. Eu vou tirar vários elétrons desse elemento representativo. E aí eu vi que a energia de ionização se comporta mais ou menos assim, ó. Lembra dessa questão? Certeza que no seu material tem. Não, Poliana. Não. Energia de ionização não é energia para retirar um elétron de um átomo. Se a gente tira elétron de um átomo, ele vai virar o quê? Cátion, não ânion. Tá? Não confunde isso não, hein? Pessoal, então olha só. Eu te dou um gráfico de energia de ionização de um elemento, e esse gráfico se comporta desse jeito. E eu te pergunto assim, qual é a família desse doido? Porque se ele é representativo, ele é da família A. Aí você vai ver exatamente isso aí, ó. Você tem um, dois, três, quatro, cinco elétrons relativamente fáceis de serem retirados. O sexto elétron, para eu tirar o sexto elétron, eu precisei de uma energia muito maior. Por quê? Porque esse sexto elétron aqui é um elétron que está em uma camada mais próxima do núcleo. Como assim ele está numa camada mais próxima do núcleo? É sinal que esses cinco elétrons aqui, que são relativamente fáceis de serem retirados, são os elétrons da camada de valência. Então, se eu te dou um gráfico desse aqui, você vai procurar o que a gente chama de gap de energia, de pulo de energia. Quando a energia de ionização dá um aumento muito grande. Isso quer dizer que esse cara, esse elétron aqui, o sexto elétron, é um elétron de uma camada mais próxima do núcleo. Sinal que esse cara tem 5 elétrons na camada de valência. Se esse cara tem 5 elétrons na camada de valência, qual é a família dele? Família 5A, porque o número de elétrons na camada de valência é o número da família A dele. Então você vai procurar quais são os elétrons fáceis de serem retirados. Esses, com pouca energia de ionização. Se são 5 elétrons fáceis de serem retirados, esse cara tem 5 elétrons na última camada. Família 5A. Tá certo? Lembrou disso? Sim, não, talvez? Show. Qual parte você não entendeu? Ah, peraí. Não pode ser da 5B, porque os elementos da família B só tem 2 elétrons na última camada. Lembra da nossa aula passada. Tá bom? Os elementos de transição só tem 2 elétrons na última camada e o subnível mais energético deles vai ser o D. Maior raio, menor energia. Voltou. Ó, foi uma chuva de travou. Pausa pro lanche, exatamente. É pra tomar o suco. Virou um caldo. Hum. E aí? No Flagra. Gordo, é?
Gordo é um cara muito complexo, né, cara? Ele não pode ver um momento que ele quer comer, né? Hum, 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 hum. Ainda pra provocar inveja. Eu tenho paçoca, você não tem, hein? Bom, vem cá. Tava alguém me perguntando que ainda não tinha entendido o lance. Maior raio, menor energia de ionização. Imagina que eu sou um núcleo e minhas mãos estão segurando meus elétrons. Se eu seguro meus elétrons com muita força, eu vou deixar esses elétrons perto de mim. Meu raio vai ser pequenininho, concorda comigo? Para vencer essa força que eu estou fazendo, para vencer essa força que eu estou fazendo sobre esses elétrons, você vai ter que aplicar uma força maior. Ou seja, a energia que vai ter que ser aplicada vai ser grande. Se eu sou um núcleo que atrai meus elétrons com pouca força, meus elétrons acabam ficando distantes de mim, o raio está grande. Para vencer essa força pequena que eu estou fazendo para segurar meus elétrons, você vai precisar fornecer pouca força, pouca energia. Então, quanto maior o raio, menos o núcleo está atraindo os elétrons de valência. Logo, a energia para arrancar esse elétron que está sendo pouco atraído pelo núcleo é pequenininha. Já se o raio do átomo é pequenininho, eu vou precisar fazer muita energia para tirar esse elétron dali, porque ele está sendo atraído com muita força pelo núcleo. Foi de boa? Show de bola. Como é que eu abro o meu chat? Eu não estou vendo ele. Você abre para mim? É só virar? Nem vai estragar, não? Ó, valeu. Ah, apaguei isso aqui, ó. Com o braço. Beleza. Vamos lá, acelerar. Terceira propriedade periódica. Tá tempo. Energia de ionização já foi, afinidade eletrônica. Pessoal, afinidade eletrônica é a facilidade que o elemento tem de ganhar um elétron livre na natureza. Facilidade de um átomo ganhar um elétron livre na natureza. Essa afinidade eletrônica, ela é medida pela quantidade de energia que o elétron libera ao entrar na eletrosfera. Fala para mim, para tirar um elétron de um átomo, eu não tive que fornecer energia? Para tirar elétron de um átomo, eu não tive que fornecer energia? Para um elétron entrar dentro de um átomo, ele tem que perder energia. Então, olha só, quando eu tenho um átomo e esse átomo ganha um elétron livre na natureza, esse elétron libera energia. E esse átomo vai virar um ânion. Se para sair da eletrosfera um elétron precisou ganhar energia, para entrar na eletrosfera, o elétron tem que perder energia. E quanto maior for essa energia perdida, quanto mais energia esse elétron perde, maior vai ser a afinidade eletrônica do elemento. Se o elétron, para entrar na eletrosfera de um átomo, joga muita energia fora, isso vai querer dizer que o elétron ficou estável naquela eletrosfera. Se o elétron ficou estável naquela eletrosfera, é sinal que esse átomo tem grande afinidade eletrônica. Se o elétron entrar na eletrosfera, perde só um pouquinho de energia, então ele ficou com muita energia guardada, ele está instável. E se ele está instável, esse elemento tem baixa afinidade eletrônica. E a afinidade eletrônica tem tudo a ver com o raio. Porque pensa comigo, quanto maior o raio de um átomo, menor vai ser a afinidade eletrônica dele. Se um átomo não consegue atrair os seus elétrons, ele não vai ter energia para atrair os elétrons que estão livres na natureza. Tudo bem? Então, átomos de raio grande são átomos com baixa eletroafinidade. Como é que essa afinidade eletrônica cresce na tabela periódica? Ela vai crescer igual à afinidade, à energia de ionização, oposta ao raio. Detalhe, na afinidade eletrônica, a gente tira os gases nobres. Por que a gente tira os gases nobres? Porque gases nobres já são estáveis. Se eles já são estáveis, eles não têm aonde colocar elétrons, eles não têm como receber elétrons. Tudo bem? Então, em afinidade eletrônica, a gente tira os gases nobres, porque gás nobre não recebe elétrons. Mas em energia de ionização, a gente deixa os gases nobres, porque dá para tentar tirar um elétron no gás nobre. É difícil, mas dá. Mas não dá para tentar colocar elétron no gás nobre. Então, gases nobres têm energia de ionização, mas não têm afinidade eletrônica. Tá certo? Sim, sim, sim? Fala comigo. Não, não, não é. Não é. Me dá um segundinho que eu já mato isso aí. Bom, James, as três propriedades mais importantes são essas. Essas são as que você vai saber com amor e carinho. Raio atômico sem sombra de dúvida. Lembra de raio atômico, porque com raio atômico você consegue lembrar da afinidade eletrônica da energia de ionização. Normalmente cai energia de ionização e afinidade eletrônica, normalmente. Porque você tem que fazer essa linha de raciocínio. Pensa em raio, pensa em tudo.
Mas essas são as mais importantes, as que mais caem. As outras são interessantes, mas não tem tanta importância assim. Pode repetir a tabela? Como assim? Qual parte? Como é que ele cresce na tabela? Ali, ó, cresce no sentido oposto ao raio. Se quanto maior o raio, menor a afinidade eletrônica, os elementos de raio grande têm baixa afinidade eletrônica. Os elementos de raio pequeno têm alta afinidade eletrônica. Só isso. Oi? Show. Pessoal, para a gente acabar, quarta propriedade periódica. Eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Facilidade do elemento ganhar elétrons em uma ligação. Facilidade de ganhar elétrons em uma ligação. Se um elemento ganha elétrons, ele vai ficar negativo. Olha aí, o nome já está te ajudando. Eletronegatividade é a facilidade do elemento ficar negativo. É a facilidade do elemento ganhar elétrons. Pô, qual a diferença disso para a afinidade eletrônica? É porque a afinidade eletrônica é a facilidade de um átomo ganhar um elétron livre na natureza. E na eletronegatividade é uma ligação. Mas basicamente as duas coisas são praticamente a mesma coisa. É por isso que na tabela periódica, como é que a eletronegatividade cresce? Cresce no sentido contrário ao raio. A gente tira gás nobre de novo. Por que a gente tira gás nobre? Porque normalmente gases nobres não fazem ligações químicas. E a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, igualzinho à afinidade eletrônica. Esses aqui são os elementos mais eletronegativos. E quais são esses elementos mais eletronegativos? Fala isso em uma palavra só. Não, não, os. Não, 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 não. Ametais. É por isso que lá atrás eu te falei que a metais tinha a tendência de ganhar elétrons. Dentre os ametais, quais são os mais eletronegativos? Aí você lembra da frase, né? Fui ontem no clube brasileiro e só comi papel higiênico. Aonde o flúor é o elemento mais eletronegativo, enquanto o hidrogênio é um dos menos eletronegativos. Contrário à eletronegatividade, a gente tem a quinta propriedade, que é a eletropositividade. Eletropositividade ou caráter metálico. Se a eletronegatividade é a facilidade de um elemento ganhar elétrons em uma ligação, a eletropositividade é a facilidade de um elemento perder elétrons em uma ligação. Como é que a eletronegatividade cresce? Como é que a eletronegatividade cresce a eletropositividade cresce na tabela? No sentido contrário à eletronegatividade. Então, se isso aqui é a tabela, a eletropositividade vai crescer no mesmo sentido do raio. A gente tira os gases nobres, porque gás nobre não faz ligação química normalmente, e aí a eletropositividade cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Esses são os elementos mais eletropositivos. Não é à toa que a gente fala que metais alcalinos e alcalinos terrosos têm NOx fixo mais 1 e mais 2. Por quê? Porque esses caras sempre têm a tendência de perder elétrons. Beleza? Sexta propriedade. Reatividade. Facilidade, tendência de um elemento fazer reações químicas. E eu preciso que você lembre que reações químicas são processos que modificam as ligações entre os átomos. E fala para mim, quem é que faz as ligações dos átomos? Quem é que faz ligações dos átomos? Hum, hum, hum. Lembra não? Aí, ó. As ligações são feitas pelos elétrons. Sendo assim, como é que a reatividade cresce na tabela periódica? Se isso aqui é a tabela, ó, de cara, a gente tira gás nobre. Gás nobre não reage com quase nada. Mas a reatividade vai crescer do meio da tabela, de cima para baixo. E do meio da tabela, de baixo para cima. Esses elementos. E esses elementos são mais reativos. São muito reativos. Por que esses caras aqui são muito reativos? Porque eles têm alta eletronegatividade. Ou seja, esses caras vão querer ganhar elétron de qualquer coisa que aparecer na frente deles.
Isso aqui porque são muito reativos. Eles têm alta eletropositividade. Eles vão querer perder elétron para qualquer coisa que aparecer na frente deles. Detalhe interessante que tem nesse lance aqui, e que tem bem aqui no meio da tabela periódica. As famílias 1b e 2b. Bem aqui no meio da tabela periódica a gente tem os 1b e 2b, que são chamados metais nobres. São metais que não têm um raio tão grande o suficiente para querer perder elétrons, nem tão pequeno o suficiente para querer ganhar. Eles estão no meio do caminho. São metais que normalmente não oxidam. Prata, ouro, níquel, usados para fazer joia, moeda. Pode sim. Se eles estiverem isolados, você pode dizer que os mais reativos são mais instáveis. Frância é extremamente instável, flúor sozinho é extremamente instável. O flúor vai querer ganhar elétron de alguém, vai reagir, e o frâncio vai querer perder elétron para alguém, vai reagir. Certo? E aí, para fechar, tem as três últimas propriedades que são inúteis. Então, as três importantes: raio, afinidade, energia de ionização. As três medianas, essas que estão no quadro: eletronegatividade, eletropositividade e reatividade. Eu coloco elas como mediana porque a eletronegatividade é igual à afinidade eletrônica. E as três menos importantes: volume, densidade, ponto de fusão e ebulição. Então, olha só. Sétima propriedade periódica. A sétima propriedade é o volume atômico. Volume atômico, que é o espaço ocupado por um mol de átomos na CNTP. É um espaço ocupado por um mol de átomos na CNTP. Lembrar que o volume atômico está relacionado com raio, mas também está relacionado com o estado físico. E como é que esse volume atômico cresce na tabela? Se isso aqui é a tabela, esse volume vai crescer do meio para as extremidades da tabela, de cima para baixo. Por que esses caras aqui têm um volume grande? Eles têm um grande volume porque eles têm um raio grande. E esses aqui, por que eles têm um volume grande? Eles têm um grande volume porque, por mais que eles tenham um raio pequeno, eles são gasosos. E você lembra que no estado físico gasoso as partículas são extremamente afastadas. Então, o volume atômico é o espaço ocupado por um mol de átomos da CNTP. E esse volume vai crescer do centro da tabela para as extremidades de cima para baixo. Esses caras têm um volume grande porque o raio é grande. Esses caras têm um volume grande porque são gasosos. Bem raro cair isso. Oitava propriedade periódica. Oitava propriedade periódica é a densidade. Densidade que vocês lembram que é a massa sobre volume. Então, a densidade dos elementos vai ser massa atômica dividido pelo volume atômico. Como é que a densidade cresce na tabela? Se isso aqui é a tabela, a densidade vai crescer das extremidades da tabela para o centro, no sentido contrário ao volume. Volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. E cresce de cima para baixo. Pô, mas por que cresce de cima para baixo? Porque o volume cresce, mas a massa cresce bem mais do que o volume. Então, os elementos que estão aqui são os elementos mais densos da tabela. E para fechar, última propriedade. A gente tem ponto de fusão e ebulição. E essa é uma propriedade, cara, que é totalmente empírica. Então, se você me perguntar assim, por quê? A minha resposta vai ser porque Deus quis desse jeito. Então, se isso aqui é a tabela periódica, o ponto de fusão e ebulição crescem muito parecido com a densidade das extremidades para o centro, de cima para baixo. O único detalhezinho chato que você tem que lembrar, e é bem raro cair, é que nas famílias 1A e 2A, ao invés de crescer de cima para baixo, cresce de baixo para cima. Pronto. Dúvidas? Fala comigo. Dúvidas? Claro, claro. Só um instante, deixa o pessoal me alcançar aí, rapidinho. Então, página 248. Então, página
248, exercício 16. Ele fala o seguinte: a tabela periódica classifica os elementos químicos em períodos, faixas horizontais e grupos, faixas verticais. Essa classificação mostra que os elementos químicos podem apresentar propriedades físicas e químicas similares ou completamente diferentes em função da sua localização na tabela periódica. Uma observação mais detalhada na charge, se inclinada a 90 graus, à direita, permite remeter a uma tabela periódica, pois indivíduos que fazem uso de celular apresentam comportamentos diferentes em relação aos indivíduos que estão lendo o livro. Aí a gente virou essa charge aí. Tá. Celular. Tá, legal. Não sei se ele já mostrou pra gente a imagem certa ou não. Tá, enfim, nunca nem vi essa questão, mas tudo bem. De acordo com a imagem, foram atribuídas algumas letras escolhidas arbitrariamente, mas que não correspondem os símbolos dos elementos químicos na tabela periódica. Sobre conhecimentos acerca da classificação periódica e propriedades periódicas dos elementos, e com a consonância, a imagem assinale a alternativa correta. Essa mesmo você quer que eu faça? Questão viajada. Bota o pé. Letra A. Se o indivíduo designado pela letra A, cadê o A? O A tá ali, mulher com celular. Isso. E X, representados respectivamente cálcio e estrôncio, então o número de elétrons na camada de valência é diferente para os dois elementos químicos. Tu faz a distribuição eletrônica dos dois. Cálcio, número atômico igual a 20, faz distribuição eletrônica, vai acabar, ele é da família 2A. E o estrôncio, ele também é da família 2A. Bela Magnolia casou-se com o senhor Barão de Rabicó. E aí ele fala que o número de elétrons é diferente para os dois elementos na camada de valência. Isso é verdadeiro ou falso? Letra A, falso. Letra B. Se o indivíduo designado pela letra F, cadê o F? Está lendo o livro lá, perdido. Que está lendo o livro, também faz uso do celular, então esse elemento comporta-se como um gás nobre. Que questão fumada, hein? Para mim, talvez ele poderia ser um semimetal. Não sei. Eu ainda penso em semimetal. Um conceito que não existe hoje em dia, então 2017 talvez não seja um negócio tão bacana, mas não sei. Letra C. Se os indivíduos designados pela letra G e D, estão lá atrás, todos usando celular, pelo que dá. Não sei se ele está usando celular, se parece que está usando celular. Então, G e D representarem, respectivamente, cloro e bromo, então D é maior e possui menor eletronegatividade que G. D é maior. Se o D é maior, ele possui menor eletronegatividade que o G. Sim, seria, né? Seria. Gostei dessa. Vou continuar lendo. Letra D. Se o indivíduo designado pela letra MP representarem, respectivamente, cromo e manganês, cadê o M? MP. Cromo e manganês, então o número de elétrons na camada de valência é o mesmo para os dois elementos químicos. Cara, isso aí tenderia a ser verdadeiro, né? Mas você lembra que o cromo é uma exceção. E vamos considerar que ele lembrou que o cromo é uma exceção. Então isso aqui tá falso, isso aqui tá errado. Porque o cromo é o D4. Tu faz a distribuição, tira o elétron da camada de valência e vai para o subnível mais energético. Letra E. Se os indivíduos designados pela letra J e Y, tá lá embaixo. Todos usando celular. Legal. Representarem, respectivamente, estanho e... esqueci o nome desse símbolo. Então J é menor e possui menor eletropositividade. J é maior. Se eles são no mesmo período, quanto mais à esquerda, maior, e não menor. Esse item aqui também é falso. Então vou marcar o letra C. Estamos de buenas? Aham. Vão queimar o volume. Quando eu analiso as famílias e as terminações, eu estou olhando o mais energético, né? Não a camada de valência. Não, a família você olha a camada de valência inteira. Para os elementos representativos, a camada de valência inteira. Para os elementos de transição, o subnível mais energético e a camada de valência. Mais questões? 6, de qual página? 252. Exercício 6 da página 252. Então vamos lá. Ele fala assim: os elementos químicos se relacionam de diferentes maneiras com organismos vivos. Alguns elementos são parte de estrutura de moléculas que constituem organismos vivos. Outros formam íons essenciais à manutenção da vida. Outros ainda podem representar riscos aos seres vivos, alguns por serem tóxicos, outros por serem radioativos. Observe o esquema da tabela periódica no qual estão destacados 4 elementos químicos identificados pela letra X, W, X, Y e Z.
Se você tivesse uma tabela periódica nessa questão, você já identificava os elementos. Se você não tem a tabela periódica, você tem mais ou menos uma noção de que elementos são esses. O X, por exemplo, eu sei que é o sódio. E você tem que saber que é o sódio. O Z você consegue ver que é um elemento da família. Você conta os quadradinhos. Ele é um elemento da família 3, 4, 5A. Tá? Então ele é um nitrogênio. O W, ele passa dos elementos transurânicos. Então eu vou dizer que esse cara aí é um artificial radioativo. Então ele pede assim, considerando as posições da tabela periódica, assinale a alternativa que melhor associa esses 4 elementos químicos com as propriedades discutidas acima. Então o elemento W, elemento radioativo. Tudo bem? Porque ele é transurânico. Você tem uma tabela periódica, você vai conseguir ver isso tranquilo. O elemento X é um íon essencial. Sódio é essencial pra gente. O elemento Y, se você está com a tabela periódica, você encontra que ele é um mercúrio. Mercúrio é um metal tóxico. E o Z, elemento estrutural. Beleza? Gabarito letra A. Show. Mais. E mais? O pessoal me pediu a 9 da página 253. Não aqui, nas salas. Alguém teve dificuldade na 9? Tá de boa a 9? Ah, então questão 10. Deixa eu ir para 10, deixa eu dar uma olhada como é que é a 10. Página 253. Olha só, o íon sódio e potássio são essenciais. Calma, calma. O íon sódio e potássio são essenciais à vida. Por exemplo, nós precisamos de pelo menos 1 grama de íon sódio por dia em nossa dieta. Entretanto, por causa da adição de sal nos alimentos, a ingestão dele por muitas pessoas é maior que 5 vezes esse valor. Por outro lado, a ingestão excessiva de potássio é raramente um problema. De fato, a deficiência de potássio é muito comum, é muito mais comum. Assim, é importante incluirmos em nossa dieta alimentos ricos em potássio, tais como banana e café. Assinar a alternativa correta. Letra A. Tanto o sódio quanto o potássio, quando reagem com a água, formam um composto ácido. Falso. Sódio e potássio são metais alcalinos, eles vão formar compostos básicos. Letra B. Íons de potássio e sódio têm raio maior que os átomos de potássio e sódio, respectivamente. Tem raios menores. O sódio e o potássio não são metais, eles querem perder elétrons. Quando eles viram íons, eles vão virar cátions. E cátion é menor que o átomo neutro. Então esse item está falso. Letra C. O elemento sódio, quando reage com o gás flúor, forma um composto covalente NaF2. Esse item está totalmente falso. Sódio com flúor vai formar um composto iônico, não covalente. E vai formar um composto NaF, não NaF2. Esse item está falso. Letra D. O elemento químico potássio perde seu elétron de valência mais facilmente que o elétron de sódio. O potássio não tem um raio maior que o sódio? O sódio não é no terceiro período, o potássio no quarto período, na mesma família? Se o potássio está mais abaixo, ele tem um raio maior. Se ele tem um raio maior, ele perde o elétron mais facilmente. Esse aí é o nosso gabarito, letra D. Aí, ó, letra E. Olha por que a letra E não é. Os metais sódio e potássio são bastante reativos porque apresentam alta eletronegatividade. Negatividade não, né? Eletropositividade. Beleza? De boa? 13 dá 246. 246. 46. Ah, tá aqui. 13. Ah, ele fala assim: o mais denso dentre todos os materiais puros é o ósmio. Ósmio, número atômico 76, número de massa 190. Sua densidade de 22,3 gramas por ml. E, em virtude dessa marcante propriedade, acaba por ter aplicações bem relevantes na fabricação de peças metálicas, usadas como contrapeso de estabilidade de aeronaves. Assim como boa parte dos metais pesados, o ósmio também apresenta isótopos radioativos. Entretanto, seus isótopos são radioativos por serem seus isótopos não radioativos podem ser utilizados para impedir a passagem de radioatividade oriunda de outras fontes. A respeito do ósmio e das características físico-químicas, são realizadas as seguintes afirmações. Primeira, é um metal de transição e apresenta 2 elétrons em sua camada de valência. Se você faz a distribuição eletrônica do ósmio, acaba encontrando que o ósmio número atômico 76. A distribuição, então, S2, 2S2, 2PC. Ah, vamos pegar na tabela mesmo logo. Deve ter uma tabela por aqui, em algum lugar. Tem. Uma tabela? Não. Ah, esqueci minha tabela no carro. Qual é a família? Ah, tem a tabela aqui do lado, a questão do lado. Disfarça, ninguém viu. O ósmio, ele é da família do ferro. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Tranquilo? Então, ele fala assim, é um metal de transição e apresenta 2 elétrons na camada de valência. Número 1, verdadeiro. 2. O raio atômico possui valor superior ao raio atômico do césio. O ósmio e o césio estão no mesmo período. O césio está mais à esquerda. Então, o césio tem raio maior que o ósmio. E ele fala aqui que o raio possui valor superior ao do césio. O 2 está falso. Beleza? 3. Considerando o volume de 2 litros de ósmio puro, a massa corresponde a 380 quilos.
Cara, se eu tenho 22,6 gramas por ml, se ele pesa 22,6 gramas a cada 1 ml, e ele tá me falando que o corpo tem um volume de 2 litros, que são 2.000 ml, quanto isso aqui vai pesar? 4, 2, vai 1, 4, 5, 4, 5, 2, mais 1, 2, 3 gramas. Ou seja, ele vai pesar 45,2 quilos. E ele disse aí que vai pesar 380 quilos. Eu fiz conta certa? Eu fiz, né? 22,6 gramas por ml. Se ele quer 2.000 ml, 2.000, 4, 4, 5, 2, mais 3 zeros. É isso aí mesmo. Esse item tá falso. Item 4. Se o isótopo 192 de ósmio for emissor de uma partícula alfa e uma partícula beta, os valores de número atômico e massa atômica obtidas serão, respectivamente, lembra, se o ósmio é 76, 195. 195, ele deu? 192. Se eu tenho ósmio, 76, porque o número atômico não pode mexer. 192. Se ele libera uma radiação alfa, você lembra que ele vai ficar com o número de prótons 2 unidades menor, cai de 76 para 74, e a massa cai em 4 unidades, vai para 188. Vai virar um elemento X, sei lá, qualquer. E quando ele libera uma radiação beta, lembra que a radiação beta faz a massa ficar a mesma e faz o número de prótons subir em uma unidade, vai para 75. Então vai virar isso aqui, ó. 75, 188. Item verdadeiro. E o último item, que é o item 5. Se no experimento de Rutherford para a proposição do modelo atômico planetário fosse usada uma lâmina fina de ósmio no lugar da lâmina fina de ouro, possivelmente seria observado menor quantidade de partículas alfa na chapa reveladora. Talvez. Talvez. Eu sei que sim, mas talvez. Então, olha só, ele pede assim, dentre as afirmações aqui apresenta que são corretas, a 1, a 4 e talvez a 5. 1, 4 e 5. Gabarito letra B. Beleza? Quem pediu essa? Sim, não, talvez. C. Dá uma conferida aí. E pra mim é a B, tá bom? Acho que dá tempo pra última. Qual a última? Acaba 3. Oi? 23 não. 23 de qual página? Ah, eu já sei, a 23. Um cão demoníaco. É chato pra caramba essa questão. Nossa. Eu, na turma da manhã, eu gastei todo o nosso tempo para fazer uma questão que me pediram essa porcaria de questão aqui. Eu achei o português dela muito ruim. Quem pediu foi a Thalita. Thalita, eu achei o português dela muito ruim. Então ela joga assim, ó. A tabela a seguir apresenta valores de raio atômico, esse é a 23 da página 257. Não, 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 não. Deixar de forma alguma. Vale a pena, por questão de autoestima. A tabela a seguir apresenta os valores de raio atômico e raio iônico para alguns átomos de íons. Então ele está falando que o sódio tem um raio de 190, e quando ele vira cátion, ele cai para 90. Caiu porque perdeu o elétron, né? Diminuiu a eletrosfera. E o magnésio, o raio de 160, e quando vira cátion, cai para 60. De acordo com os dados apresentados, a porcentagem aproximada de diminuição do diâmetro do magnésio, do íon magnésio, bem como a explicação para o fato são, respectivamente, cara, eu quando fui resolver essa questão a primeira vez, eu viajei e comecei a fazer a comparação de quantos por cento o raio do sódio tinha diminuído com quantos por cento o raio do magnésio tinha diminuído. E ele não quer isso. Ele quer só uma comparação, ele quer a porcentagem aproximada da diminuição do diâmetro do magnésio com relação da diminuição do diâmetro do sódio. O sódio não caiu de 190 para 90? De 190 de raio para 90? Então, qual foi a variação? Qual foi a variação aqui do raio? 100 picômetros. E o magnésio? Não caiu de 160 para 60? Do átomo. E caiu para 60 quando virou um raio do cátion. Mas eu fiquei pensando o seguinte, cara, ele quer a comparação entre esses dois valores? E eu fiquei bugado. Na verdade, ele queria uma comparação entre esses dois valores. Então, ele pede assim, a porcentagem aproximada da diminuição do diâmetro do magnésio é quantos por cento em relação ao diâmetro do sódio? O diâmetro do magnésio é quantos por cento do diâmetro do sódio? Então, eu sei que se o raio do sódio é 90, o diâmetro é 180. Aqui é o diâmetro do sódio. Se 180 é 100% do diâmetro, 120, que é o diâmetro do magnésio, vão ser quantos por cento? X. X é igual a 120 vezes 100, dividido por 180. Aí você vai encontrar 60 e poucos por cento.
quase 66%. Quando você encontra 66%, você acaba encontrando que são 30 e poucos por cento, 33% de diminuição, um em relação ao outro. E aí me dá a letra A como gabarito, que é o raio do magnésio é 33% menor que o raio do sódio. Isso porque há um próton a mais no núcleo, aumentando a atração núcleo-eletrosfera. Lembrando que o sódio, o número atômico é 11 e o magnésio é 12. Então ele queria que a gente comparasse 90 com 60. E se você é doido que nem eu, você tentou, eu também não. Eu pensei em diminuição relativa, pensei em diminuir a porcentagem. O raio do sódio caiu tantos por cento. Nossa, eu achei o português essa questão muito mal feita. E ela é original, é da UFG assim mesmo, muito estranho. Beleza? Tamo de buenas? Valeu, é isso aí. Obrigadão pela atenção. Conseguimos fechar, estamos no cronograma. E é isso. Valeu. Tchau, tchau. Bom final de semana. Em pé.